nos braços vamos dizer, trouxa na cabeça. Que Trinta e tinha que dois levar quilômetros que dava 32 quilômetros da roça até a até lá, Ponte pra Alta, Ponte Alta. Tocantins, para a escola dominical. Sim, A senhora, o marido e os meninos. e os meninos. 32 a 32 pé, não tinha quilômetros. A cavalo, não pé, tinha nada. não tinha não. Ele tinha uma bicicleta, levava essa aqui que é pequenininha, a Osana, e o Jeremias, que era pequeno, levava na bicicleta. E o mais ia de pé. Vocês lembram a hora que vocês saíram de lá? De casa, E a hora que chegou lá? nós saía lá de casa no sábado à tarde. Para no domingo, nós estar na igreja às 8 horas. Ah, vocês iam no sábado. Era. E tinha parente lá na cidade. Tinha a minha tia, irmã da minha mãe, morava lá. Aí vocês chegam, qual foi a sensação? Vocês chegaram lá na escola, no domingo, qual foi a sensação? Muito bom, eu não sabia de nada. Não... Aí eu fiquei pensando assim, eu cheguei na igreja, foi a primeira vez, não tinha nenhuma imagem, como era na católica, não tinha imagem nenhuma. Eu digo, aqui é bem diferente, na hora de dar escola, só a palavra de Deus, a Bíblia, mostrando o valor da Bíblia, o valor da palavra de Deus. Olha, foi bom demais, muito bom. Eu digo, é aqui que eu vou ficar para mais nunca da minha vida eu sair. A senhora lembra qual foi o assunto no dia? Não a lembro mais não, tem muitos anos, eu não lembro. Aí terminou a escola dominical, normalmente começam às 9, Não, começava lá 8 horas. 8, Era. terminava 10. Terminava 10. Era. Vocês foram para casa da Da quem? minha tia, Almoçar, almoçava e ó, ia embora, voltar para casa. voltar para casa. Isso em 79. 9, era, E aí a senhora mora até hoje lá. até hoje. Não, hoje nós não moramos mais na roça, não, na cidade. Sim. Meu sogro, minha sogra morreu, nesse tempo meu sogro já tinha morrido. Minha sogra veio a falecer e eles venderam a terra. Certo. Ah, aí nós viemos saindo de lá, aí viemos para a cidade. Sim. Meu terceiro filho comprou um lote, uma casinha lá na cidade. E eu tô lá até hoje, só que não é mais do jeito que era. Mudou, melhorou, né? Melhorou. Graças a Seu Deus. marido na igreja ficou firme. Ficou firme assim uns 4 anos. Depois ele mudou para Batista. Ah, Depois, com as provação, ele não aguentava a provação. Ele mudou da Batista e foi para Adventista, e na Adventista ele morreu. Mas eu firme, desde quando eu aceitei, no dia 9 de junho de 79. de 79. E até hoje, e nem tenho, Deus me livre se for para mim desviar desses caminhos, que o Senhor me leva antes de eu desviar dos caminhos do Senhor. Porque é esse o caminho certo, é Jesus. É Ele que nos dá a salvação e vida eterna. É Jesus. Quem bem soubesse o quanto que Jesus é bom, é maravilhoso, é a salvação, todo mundo viria correndo para os pés de Jesus. Agora eu vou fazer uma perguntinha boa. Boa, não sei se é boa, né? Mas talvez seja interessante. Dessa época que a senhora se converteu para hoje, a igreja mudou alguma coisa? Mudou e muito, O muito. que a senhora acha que mudou? Ixi, mudou o jeito da pregação, o comportamento de cada pastor, de cada pessoa, de cada irmão. Mudou o comportamento, mudou o jeito de vestir. A doutrina não é mais a que era antigamente de quando eu aceitei, que é quando eu aceitei a doutrina era uma doutrina rígida, santa, que foi onde eu aprendi. E graças a Deus eu não abro mão. Tinha algumas proibições na época? Muitas. Tais como? Não cortava Por exemplo, cabelo. para mulher. Não cortava cabelo, não vestia shorts,
não vestia calça, não pintava cabelo, não passava esmalte, não usava brinco. E se usasse? Era excluído, ele tinha passado. Não, não era que era excluído. Ele Passava por prova. disciplinado. Era disciplinado. Eu nunca passei por nada disso, porque desde o dia que eu aceitei, eu procurei a obedecer a palavra de Deus. Aí ia pro banco, não tinha oportunidade. Não tinha. Aí ficava até quanto tempo? Tinha algum tempo assim exato? Dependendo da pessoa, se fosse Uma infração só leve. um irmãozinho que não tinha nenhum, como é que fala? Cargo. Nenhum cargo, Certo. era 30 dias. E isso uma infraçãozinha leve, né? Pegou de short na rua, pegou usando batom, pegou namorando lá, escondido, aí Mas era. pegava uns 30 dias. Pegava os 30 dias. Sem E direito de cantar, de falar. se tivesse no conjunto, saía? Saía. Saía, não ficava. Se fosse uma pessoa, um obreiro, ele ia para 40 dias de disciplina. Se fosse no caso de um adultério, como é que fazia? A disciplina era como? Aí a disciplina era dura, viu? A disciplina não era que ia ser excluído como hoje. Hoje é excluído, é exclusão. A senhora acha que hoje é excluído? É excluído, porque eu sempre vejo ele assim, é excluído. Depois a pessoa aceita, se ele for humilde, se ele se humilhar, ele volta de novo. Eu conheço lá uns 3 que não se humilhou. Tem deles que estão no mundo. Não voltaram mais. Mas, por exemplo, a senhora acha que a busca pelo buscar mais em Deus, o jejum, a leitura, tinha mais? Tinha. E como tinha? As pessoas parecem que tinha mais sede. Tinha. Com certeza, tinha mais sede. E Deus também, devido da obediência que os crentes tinham, Deus se fazia presente, o Espírito Santo se fazia presente na vida das pessoas. Fácil, né? Fácil. Porque tinha A uma... gente via coisas... Bom, eu não posso dizer que eu via, né? Que a alegria que eu tinha com meu Senhor, até hoje eu tenho. Alegria com meu Senhor. Sempre Deus, a presença de Deus, sempre Ele faz presente na minha vida. Graças a Deus. Eu observo hoje, assim, parece que as pessoas hoje não têm aquela... Porque eu lembro quando eu me converti em 94, parece que se a pessoa não falasse em língua, parece que ficava faltando alguma coisa para ele. Nessa época a pessoa também tinha essa sede de buscar falar em língua, buscar o batismo com o Espírito Santo. E era batizado. Buscava e Deus selava com o batismo do Espírito Santo. E hoje parece que parece que não tem mais esse interesse, não parece? Nas igrejas que eu tenho andado hoje, é uma coisa assim, fora do ser. Antigamente, as pessoas iam para o culto, não tinha esse converseiro dentro da igreja, não. Chegava na igreja e ia orar, até começar o culto. Hoje, chega lá, vão comentar caos e não tem uma reverência na casa de Deus. E isso me adoece. Não é dizer assim, porque quer ser santa demais. Não é isso, não. É porque o momento que nós saímos de nossa casa, aquele momento é dedicado para Deus. Então vamos adorar Ele. O pastor, por exemplo, ele era uma autoridade muito respeitada, não era? Muito. Era como se fosse um professor. Sim. Era como se era uma autoridade, não era? Autoridade. Das grandes mesmo. Ele era muito respeitado, não era? Muito. E hoje, a senhora acha que mudou um pouco? Lá na minha cidade continua, mas cada um é cada um. Cada um é diferente do outro. Mas eu falo assim, a senhora acha que os pastores de antes
eles eram mais sérios, levava o chamado mais sério, tinha mais amor pelas almas, ia, Tinha visitava. sim. Só dei um exemplo aí que eles viajaram, que para mim é uma viagem, 32 quilômetros a pé. Bem aqui, ó, no Riacho Fundo, tem um casal que foi pastor lá na época. A esposa estava grávida e ia lá em casa, na roça, de pé, 32 quilômetros, de a pé. Ele chama Belarmino e ela chama Maria. E mora aqui no Riacho Fundo, aqui em Brasília. Mas na época ele era pastor meu, lá em Ponte Alta. Até hoje eu tenho saudade dele. Ele ia lá de Ponte Ele Alta, ia lá na lá roça, na roça também. era, de pé. E E, a esposa grávida e com lá colchão. visitar vocês. E visitar nós. Lá dirigiu o culto. À noite, quando era de no outro dia, eles voltavam. A senhora acha que hoje falta isso aí? Ah, hoje não tem mais isso não. Se não tiver carro, não vai. Nem de bicicleta, veja lá, de pé. A senhora acha que hoje. Por que a senhora acha que hoje os pastores, e eu não vou dizer todos, é claro, senão a gente pode correr o risco de pecar, porque vai que tem algum lugar que ainda existe ainda. Pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, que ainda visitam os irmãos. A senhora acha que isso diminuiu, quase acabou, por quê? Porque hoje eu acho que pode ser que não acabou, mas hoje diminuiu bastante. A senhora acha que por que isso aconteceu? Rapaz, eu não sei. Porque parece que tem uns que falam assim, a porta da igreja está aberta, se quiser venham. Mas não foi assim que a igreja não era assim. Não tem mais um amor como era, um amor verdadeiro, assim. Eu não vou dizer que é uma obrigação, não, isso é pelo amor, é pelo amor é que a gente vai atrás das almas. A palavra de Deus diz: mais vale uma alma ganha do que o mundo todo perdido. Então tem que ter amor para ir atrás das almas, tem que ter amor, mas esse amor hoje não tem mais. E outra, por causa de muitos escândalos, pelo menos lá naquela região lá, por causa de muitos escândalos, as pessoas não querem mais aceitar Jesus. Sendo que não foi Jesus que deu o escândalo. Quem deu o escândalo foi o ser humano, não foi Jesus. Jesus continua o mesmo Pai, mesmo verdadeiro, santo e querido por muitos. Ele continua sendo o mesmo, mas muitos não vai. Dona Rita, para finalizar esse vídeo, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que vão ouvir? Os filhos da senhora vão ouvir esse vídeo, vão ver no YouTube e, e as outras pessoas também vão ouvir, algumas pessoas. Meu canal é pequeno ainda, mas muitas pessoas vão ouvir. Vão ver esse vídeo e ouvir. Qual é a mensagem final que a senhora gostaria de deixar? Bom, eu gostaria de deixar e gostaria que eles obedecessem, era que viesse para os pés de Jesus o mais rápido possível, não perdesse tempo. Bem aceitar Jesus, porque a volta dele está bem perto e não podemos brincar. Temos que vir depressa, buscar o reino de Deus enquanto se pode achar. Buscar enquanto ele está perto. Se a Bíblia diz que buscar enquanto está perto, é porque vai chegar tempo dele estar distante das pessoas buscar e não achará. Então vem enquanto diga hoje, venha os pés de Jesus. Enquanto tem vida, tem oportunidade. Vida. Porque muita gente acha que com Jesus a pessoa não se diverte, não. Não é alegre. Ai, mas é vida boa ter Jesus na vida. Meu Aí que Deus, se diverte, como é né? bom. Que é feliz, né? Eita, é bom demais, é bom demais. A pena que eu não se eu tivesse já nascido, quando eu nasci da carne, eu tivesse nascido do Senhor Jesus também. Seria bem melhor, que eu não tinha
visto nada deste mundo, não tinha provado de Se vaidade tivesse, nenhuma. se tivesse tido a oportunidade de se converter mais cedo, seria melhor. Seria melhor, seria melhor. Graças a Deus. E graças a Deus que eu não fui rebelde a ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi e aceitei. E Ou peguei seja, pra a mim, semente caiu em terra boa. em terra boa. E Que não bom. jogo, não vou deixar essa semente apodrecer, não. Ela sempre está viva dentro da minha vida. Sempre germinando. Sempre, sempre, sempre. Então tá bom, dona Rita. Obrigado, viu? Deus abençoe. Ai, meu